Lembrando que o tema é fugindo da solidão, né? Então, assim, algumas pessoas, geralmente quando a gente faz os atendimentos, né? A gente escuta muito as pessoas falarem, eu não gosto de ficar sozinha, eu não gosto... E eu não digo nem o sozinho sem namorado, não, tá? Eu digo sozinho de modo geral, que às vezes a pessoa tem namorado, mas o namorado tá viajando, alguma coisa, e a pessoa não suporta ficar sozinho nem um dia sequer, né? Não consegue ou dormir só, não consegue ficar só em nenhum momento. Então, nós vamos abordar algumas coisas relacionadas a esse fugindo da solidão, né? A esse medo da solidão e essa angústia que a pessoa sente de estar sozinho, de repente não ver nada de positivo em estar só, tá? Obrigada, Eliane. Vamos ver aqui. Só um minuto, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar e aí, aos poucos, depois vai ficar gravado e as pessoas podem assistir posteriormente, tá? A Jéssica. Exatamente. Reconhecimento e crescimento próprio. Eu acho que a solidão, ela vem muito quando a gente está em paz, muito com essa relação de amadurecimento, viu, Eliane? Realmente você está certa. Eu acho que quando a gente sabe lidar com estar só, eu acredito que muitas coisas fluem em nossas vidas, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre essa questão da solidão, o que representa, o que de repente pode ser para cada um de nós, de que forma a solidão ela nos prejudica ou nos ajuda, né? De que forma muitas vezes a gente não percebe, mas é prejudicado devido a tudo que está acontecendo ao nosso redor, seja o estar só e você não saber lidar com isso, ou estar acompanhado, mas se sentir ainda assim sozinho, tá? Então, assim, a solidão, muitas vezes você fugir de estar sozinho pode estar querendo dizer alguma coisa sobre o que você vem passando, sobre o que você vem sentindo, ou sobre qualquer coisa que você pode ter no seu dia a dia. Algumas vezes, e fala muito isso, né, principalmente quando a pessoa está em terapia, a respeito de estar só, fala muito quando a pessoa está fugindo de si mesma, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe lidar com seus sentimentos, com suas frustrações, tem medo de se encarar, de olhar para si e de olhar as suas falhas, aquilo que incomoda de alguma forma e que, de certa forma, como você não para em nenhum momento para refletir sobre as suas ações, sobre o que você faz, sobre a sua vida, muitas vezes isso acaba prejudicando o seu dia a dia, a sua vida como um todo. Então, a qualquer momento, você faz o quê? Você tenta fugir dessa solidão. O que a maioria das pessoas fazem? Coloca uma agenda cheia de atividades, né? Então, assim, coloca atividade do trabalho, e aí, quando chega em casa, coloca outras atividades extras, muitas vezes leva coisas do trabalho para casa, atividades do trabalho para casa, ou então pega coisas extras para fazer, prega atividades extras para fazer, começa a fazer uma pós-graduação ou uma atividade extra só mesmo para cobrir aquele tempo que está vazio. E não propriamente para aprender, para se desenvolver, para se capacitar, para fazer network, né? Porque quando isso é feito pensando no nosso melhor, é muito bom, né? Então, assim, poxa, eu estou fazendo em prol da minha vida, da melhora da minha vida, do meu desenvolvimento, das minhas atividades. Então, é excelente quando você faz algo, mas quando você está enchendo a sua agenda de atividades, colocando muita coisa na sua vida apenas para suprir essa necessidade que você tem de não estar sozinho consigo, isso faz muito mal, porque você acaba não se encarando, não vivenciando o que você tem para viver. E como até a Eliane colocou, acaba não se reconhecendo, né? Não começa a olhar para si, a se desenvolver, a fazer algo por si mesmo, né? E aí entra outras patologias que eu vou falar aqui,
que vem acarretando em outras coisas, em outras dores, em muitas dores até, que você pode estar vivenciando. Na solidão é que muitas vezes a gente se percebe, né? Então, muitas vezes quando a gente está só, é o momento que a gente mais se reconhece, é o momento mais que a gente aprende sobre nós, né? Então, nós conseguimos olhar e encarar nossas falhas de uma forma diferenciada, né? Então, conseguimos encarar muitas vezes as dores, as dificuldades, conseguimos montar uma estratégia para aquilo que está nos fazendo mal, né? Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Então, quando a gente está só, é um momento de reflexão. Você pode tirar para dormir, para descansar, para se cuidar, para fazer algo por você, mas você também pode tirar esse momento que você está só para se olhar e para se ver, para olhar mais para si, para ver o que você está fazendo de bom, o que está fazendo de ruim, o que está faltando na sua vida, né? De que forma você pode fazer algo valer a pena, não só para você, mas para as pessoas que vão estar ao seu redor, né? Então, assim, são coisas que você pode fazer muitas vezes nos momentos que você está sozinho. Não é você encarar agora que agora eu só vou ser só no mundo, né? Não é isso também. Mas é porque nós temos que aprender que a nossa vida ela é feita de momentos. E esses momentos têm as nossas necessidades. A gente precisa se relacionar, nós precisamos estar com outras pessoas, nós precisamos vivenciar momentos com outras pessoas, mas nós também precisamos estar sozinhas com nós mesmas, né? Então, nós precisamos ter esse momento de autoconhecimento, de reflexão, de sabedoria, de aprendizado. Então, são nesses momentos, né, que a gente se reconhece e que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente olha e vê, de repente, uma falha, algo que a gente pode melhorar. Então, assim, particularmente, quando eu vou fazer alguma atividade, por exemplo, se eu vou estudar caso dos meus pacientes, quando eu vou estudar sobre um caso que está mais sério, que eu não estou conseguindo ainda desenvolver, então, assim, eu paro, sento, vou passar ali um momento sozinha. E nesses momentos, até quando eu vou fazer um conteúdo para postar aqui no Instagram, muitas vezes são momentos de solidão, porque são momentos que a gente para e diz assim, poxa, eu posso falar sobre isso, eu posso, muitas pessoas perguntam sobre esse assunto, então eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão, porque não é só uma postagem por postar, é um conteúdo que vai trazer para aquela pessoa que está lendo um reconhecimento, né? De repente uma válvula de escape, né? Muitas pessoas às vezes mandam mensagem dizendo, o conteúdo que você postou falou muito comigo, me abriu os olhos, eu estava num momento triste e eu consegui, de uma certa forma, ficar melhor com o que você colocou, com as suas palavras, com aquilo, eu me reconheço naquela situação, né? Então, assim, são nesses momentos de solidão que a gente reflete sobre o que nós somos, sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente também quer proporcionar para o outro, né? E isso é de uma riqueza muito grande, porque você, principalmente que a gente que trabalha com vidas, com pessoas, a gente tem que ter um discernimento muito grande para pegar essas pessoas e poder realmente ajudar, que não é só uma coisa aleatória, que não é só algo que vai ser hoje e não vai ser amanhã, né? Então, que a pessoa possa se reconhecer em palavras, em um texto, em algo que tocou o coração e que ela possa mudar, tá? Então, eu voltei a esse ponto para que a gente saiba que esses momentos, eles fazem fluir na gente coisas grandiosas. Então, às vezes, você está com um grande problema na sua vida pessoal, no seu trabalho, e são esses momentos que fazem uma grande diferença. Esse momento que você para tudo e você começa a olhar para si. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que está dando errado na minha vida? Por que minha vida está desse jeito, né? E esse medo, essa fuga, essa coisa que você está a todo momento fugindo de si mesmo, fala muito de algo que você pode nem ter percebido ainda, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam na terapia e começam a revisitar esses lugares,
né? O que são esses lugares? Lugares muitas vezes na infância, feridas mal resolvidas, dores do passado, né? Ciclos que foram vivenciados na infância ou na vida como um todo e que não souberam lidar com aquela situação e simplesmente empurraram para debaixo do tapete. E aí o que acontece? Vive uma vida com medo de ficar sozinho, com medo de estar vivenciando essa situação de novo ou de encarando essa situação de novo. E isso é muito ruim, porque uma das coisas que eu mais vejo que acontece nas pessoas que têm medo de estar só, primeiro, é a ansiedade, né? Então, geralmente, aumenta muito o grau de ansiedade. Não estou dizendo do transtorno de ansiedade, eu estou dizendo do processo de ansiedade. Você se torna uma pessoa mais ansiosa, porque você não sabe lidar com suas frustrações, com seus medos, com as suas angústias. Então, toda vez que você entra numa situação como essa, o que você faz? Você murcha, é igual a flor, você murcha e aí fica ali dentro do seu próprio casulo, sem saber o que fazer, e aí precisa, o que leva a outro ponto, que é a dependência, precisa de alguém para fazer do seu momento prazeroso, né? Muitas pessoas, já aconteceu assim, que a gente escuta, pessoas falarem assim, mas eu só me sinto feliz quando eu estou com a minha amiga, quando eu saio com ela, quando ela está viajando, ou então quando ela sai com o namorado dela e eu fico só, eu não sei fazer nada. E assim, solidão não é prisão. Não significa que por você estar sozinho, você não vá poder sair, se divertir, fazer algo sozinho, ir para o cinema só, ir no shopping, comprar uma coisa. Ou até ficar dentro de casa mesmo, mas você fazer um programa legal consigo, né? Então, assim, é você viver essa solidão não olhando para ela como algo ruim, né? Porque qual é o primeiro impacto que a gente tem? Que a solidão, primeiro, ela é conhecida como um vazio, né? As pessoas olham e dizem assim, poxa, eu tô só, então eu sinto um profundo vazio dentro de mim, existe uma angústia dentro de mim, eu não sei o que leva a isso, mas eu não gosto de estar só. Então, o que eu faço? Sempre eu estou com alguém. Então, eu estou com a minha mãe, eu estou com meu pai, eu estou com meu irmão, eu estou com a minha melhor amiga. Aí, às vezes, a amiga arranja namorado ou o amigo arranja namorado e você fica só. Por quê? Porque um casal, ele não quer lá o amigo segurando vela para sempre, né? Muitas vezes você vai ali 1, 2, 3 momentos todos juntos, mas nem sempre. Às vezes o casal quer um momento só deles, né? E aí você tem que respeitar também esse momento. E aí é nesse momento que as pessoas se frustram, que as pessoas olham para as suas vidas e enxergam as suas vidas como algo ruim. E não é, gente, porque assim, é a nossa vida. A nossa vida é como se fosse uma onda, né? Ela é cheia de altos e baixos, é cheia de momentos bons e ruins. Mas o que a gente faz? A gente insiste em olhar apenas para os momentos ruins. A gente não olha para os momentos bons da nossa vida, né? Não olha para aquilo que proporcionou, seja um pequeno momento, mas algo prazeroso, né? Então, a gente tem a tendência de olhar sempre para o lado ruim das coisas. Outro ponto também da solidão é que ela é reconhecida como algo assim indesejado e como se fosse uma punição, como se fosse assim, você está sendo abandonado, né? Então, assim, a sensação que as pessoas têm quando estão sozinhas é que elas foram abandonadas por todos, pelos amigos, pela família, pelo namorado, ou então se terminou o namoro, o namorado deixou. Então, de uma certa forma, as pessoas tendem a olhar para a solidão com um olhar negativo. E aí entra o que a gente conversou já. Não olha para a positividade que tem de você se reconhecer, de você aprender mais sobre você, de você fazer algo por si mesma, né? De muitas vezes você poder aprender mais sobre os seus defeitos, sobre algo que você pode ainda melhorar na sua vida, né? Então, a solidão, ela pode sim ter esse olhar assim, negativo, porque é mais do senso comum do que propriamente de uma história real, né? Então, a gente cria aquela ideia, eu acho que vem muito também de algo aprendido, né? Das nossas crenças aí aprendidas, algo que a gente aprendeu na nossa vida, que não pode ficar só,
né? Então, a gente acaba refletindo isso em toda a nossa existência. E quando fica só, às vezes, por um mês, uma semana, você não sabe o que fazer. Porque você não sai, você não vai para canto nenhum. Até se você ficar em casa, isso faz mal, né? E outro ponto que também causa muito nas pessoas que a gente vê é a questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela provoca, ela fica de uma certa forma desenfreada, porque a pessoa não sabe muito bem como se comportar diante do que está vivendo, né? Daquela situação que muitas vezes é nova, né? Então, a ansiedade é algo ruim, independente do transtorno ou não, mas é algo ruim para o ser humano, né? E faz com que a pessoa traga para ela outros prejuízos para além da ansiedade, né? Um exemplo, a insônia, né? Quando você começa a fugir dessa solidão, você entra num momento, assim, numa correria desenfreada, né? De que você precisa sair dessa condição. Você precisa sair, não aceita viver essa solidão. E aí muitas coisas acontecem nesse precisa sair dessa solidão, né? Desse sentimento, essa fuga. Aí muitas vezes o que acontece? A pessoa entra em relacionamentos ruins, né? Relacionamentos que fazem mal para a pessoa, que fazem mal para ambos os parceiros. Então, alguns relacionamentos tóxicos, a pessoa começa a viver uma ansiedade exagerada que causa insônia. E aí a insônia faz o quê? Você começa a pensar mais ainda sobre a solidão. E aí começa a acumular mais e mais esse processo adoecido, né? Que aumenta a cada dia. Outra coisa que acontece muito é quando você está muito tempo sozinho, você começa a virar uma pessoa introvertida. Você começa a ter tanto medo da solidão que você se esconde nessa solidão. E aí, quando tem oportunidade de sair, de se divertir, de se socializar, você acaba sentindo medo. E aí, nesses momentos que é para você viver de uma forma mais saudável, de estar com outras pessoas, você se prende e não consegue fluir, né, naquele momento. Aí o que acontece? Você não está conseguindo fluir por conta desse medo de ficar sozinho. Muitas vezes não consegue recomeçar a vida em outros relacionamentos, em outras oportunidades. E também acaba que não conseguindo fluir nas relações de modo geral, em amizades, né, em querer sair. Então, muitas vezes não é convidado novamente para sair, porque se tornou ali aquela ocasião meio chata, meio desconfortável. E, por fim, gente, você acaba se tornando uma pessoa muito exigente. E no que você se torna exigente, você se torna também uma pessoa dependente, né? Então, existem muitos casos de pessoas que são dependentes de outras. E é dependente, não é só no relacionamento, é dependente em tudo, dependente para sair, dependente para fazer uma atividade, às vezes no emprego, precisa ter alguém ali próximo para que se segurar, para poder fluir, porque se estiver sozinho fazendo uma atividade, se for demandado uma atividade que a pessoa vai fazer sozinha, ela não consegue. Então, muitas vezes ela se torna uma pessoa dependente. E exigente em que sentido, Karina? Exigente no processo de querer conhecer as pessoas, querer que as pessoas tenham aquele grau de idealização que você imagina, né? Então, digamos que você terminou um relacionamento onde a pessoa, entre aspas, lhe abandonou, né? Terminou a outra pessoa que não quis. Então, primeiro você se sente abandonada, se sente traída, enganada, por mais que não tenha havido traição. E aí você começa a se perder, né? Perder e começa a exigir mais daquelas pessoas que começam a entrar na sua vida, né? Então, começa a entrar pessoas diferentes, você começa a conhecer novas pessoas e começa a exigir delas coisas que muitas vezes não é necessário. Às vezes é uma amiga, um colega que está começando a conhecer e não propriamente essa pessoa precisa estar a todo momento com você, fazendo a diferença na sua vida, ou lhe ligando, ou participando de tudo que você vive, ou então tendo você na vida dele a ponto que você tenha que participar de todas as atividades, né? Então, já vi muitos casos de pessoas que têm ciúmes das próprias amigas, né? Amigas e amigas. Eu sei que a relação
toda relação, ela gera um pouco de ciúme, né? Aquele ciúme saudável, aquela coisa assim que você tem um apego pelo outro. Mas muitas vezes causa intriga, né? Se a pessoa não sair com ela ou começar a ter uma profunda amizade com outra pessoa, né? Então, assim, e isso começa a não se tornar mais saudável. E é isso que a gente tem que ter um certo cuidado. Outro ponto que a gente pode falar também é a respeito que muitas vezes, quando a pessoa ela começa a fugir dessa solidão, se trata muito de conflitos internos que a pessoa precisa parar para resolver. Então, se você vê que na sua vida você está enchendo de atividades, você está a todo momento querendo fugir de estar sozinho, então sempre tem que ter um amigo na sua casa. Sempre você tem que sair com alguém. Sempre você tem que ter uns momentos que tem alguém na sua vida. Você não gosta de assistir um filme em casa sozinho, você não gosta de fazer nada sozinho. Então, é um momento de você parar e refletir. Será o que está acontecendo? Por que eu não suporto estar comigo? Por que eu não consigo fazer algo que eu possa ter prazer em estar comigo? Ter prazer em estar sozinho, fazer a minha vida de uma forma diferente, né? Ter prazer em estar aqui. Então, a gente tem que parar e olhar. Porque esse medo, né, ele não é saudável. Esse medo, ele traz, muitas vezes, problemas em outros patamares da nossa vida. Essa dependência do outro, ela faz com que você tenha dificuldades nas relações, não só a relação de amorosa, mas nas relações como um todo. Ninguém quer uma pessoa que seja totalmente dependente, grudenta, que todo momento fique, se você for viajar, tem que levar essa pessoa, porque senão ela vai ficar com raiva, senão ela vai ficar sentida. Então, assim, aí acaba que não sendo uma amizade verdadeira. Você fica amiga da pessoa porque você não suporta, porque senão ela vai ficar com raiva, vai brigar, vai não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também por nós e pelo outro, tá? Então, mas como sair desse processo, né? Então, assim, pra gente fechar, de que forma a gente pode sair desse processo, de que forma a gente pode deixar de sentir esse medo, ou pelo menos tentar, né? Deixar esse medo de lado e assumir realmente a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas reflexões, sobre os nossos anseios, as nossas angústias e as nossas dores, né? O que eu posso fazer? Primeiro de tudo, é revisar os meus hábitos, né? Então, eu vou olhar a minha vida e ver o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estou tendo insônia, eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo dificuldade de viver, de agir, não consigo ficar sozinha, eu tenho que sempre estar com alguém. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para tudo e vai pensar, como é meu dia, o que eu faço, quais são os hábitos que eu tenho, quais são os costumes que eu tenho e quais aqueles que eu preciso perder, porque às vezes a gente tem os mau hábitos, né? Nós temos mau hábitos, e eu não digo, né, nem hábito, questão alimentar, de condicionamento físico, também isso aí faz muito bem, quando a gente se alimenta de forma saudável, quando a gente faz uma atividade física, isso é muito bom, mas os hábitos que a gente tem com a nossa vida, às vezes a gente vai dormir muito, você tem uma insônia, aí o que acontece? Porque existe uma grande diferença. A insônia, você consegue dormir pouquíssimo, mas aí você tem insônia só para dormir à noite, mas em compensação você consegue dormir à tarde, pagar aquele sono que é da noite à tarde. Então já não é uma insônia, você está tendo de repente uma inversão aí dos seus horários, que aí você tem que mudar esse hábito, trabalhar esse hábito para que você não faça mais esse tipo de inversão. Então, você faz o quê? Se você sentir muito sono à tarde, não dorme, porque aí você vai tentar dormir no período da noite, tá? Então, revisar esses hábitos. Se você é uma pessoa que geralmente é muito dependente de celular, de rede social, de computador para jogar alguma coisa, então reveja os seus hábitos e comece a se conectar com pessoas. E não é através das redes sociais, não é através do celular. Eu sei que nós estamos vivendo uma pandemia e que nós não podemos sair de casa de forma aleatória para fazer visita, essas coisas, mas um dia isso vai acabar. Então, quando acabar, você toma a sua vida de volta de uma forma diferente. Então, comece a olhar seus hábitos,
a rever seus hábitos e a se conectar com pessoas, a visitar pessoas, a ir conversar com pessoas. E quando estiver com as pessoas, deixar esses mecanismos de rede social, de celular de lado e olhar no olho e estar com as pessoas, para que você, quando você estiver só, você saiba que, tenha certeza que aquelas pessoas, elas são importantes para você e você é importante para ela, para que não gere dúvidas na sua cabeça. Porque quando você tem insônia, por exemplo, começa a vir, né, 1000 pensamentos. Ai, fulana não me ligou, minha amiga não me ligou, meu namorado não me ligou, e ela tá só, é porque ela não gosta de mim, é porque ela não me dá valor, não me valoriza e tal. E aí começa a vir esses pensamentos meio confusos, né, que a gente chama de disfuncionais, enfim, mas pensamentos que vêm de forma aleatória para nos prejudicar e não para nos ajudar, tá? Outro ponto é não idealizar, né, as companhias. Quando você conhece uma pessoa, independente de quem ela seja profissional, seja pessoal, seja uma pessoa para você se relacionar de forma, um namoro, enfim. Quando você conhece uma pessoa, você tem que tentar não idealizar uma vida com essa pessoa já, né? Não idealizar o que ela precisa ser para ser perfeita. Você pode, sim, ter os seus valores convictos, né? O que uma pessoa, para ser minha amiga, ela precisa ter. O que uma pessoa, para ser minha, sei lá, minha irmã, meu amigo, meu namorado, para eu ter uma certa confiança, o que ela precisa ter? Então, o que ela precisa ter? Ela vai ter algo que possa satisfazer na minha vida. Então, eu não preciso idealizar que ela seja perfeita, que ela tenha um carro tal, que ela fale comigo de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, nisso você acaba que prendendo, muitas vezes, essa pessoa a você, tá? Então, o primeiro ponto aí, você vai rever seus hábitos. O segundo ponto é você não idealizar o tipo de pessoa vem. Então, deixa ela vir da forma dela, deixa a relação fluir de uma forma mais saudável. Outro ponto é refletir sobre os aspectos, né, que são positivos de estar só. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente só olha para o lado negativo da coisa, né? Então, ficar só é horrível, ninguém gosta, a gente odeia, traz angústia, traz dor, traz medo, né? Traz aquela sensação de abandono, mas ninguém passa a olhar a solidão de uma forma mais saudável, né? Então você pode pegar nesses momentos de solidão, tentar refletir de forma positiva sobre a sua vida, sobre aquele momento. Poxa, é positivo para mim estar só agora, porque agora eu vou tirar um tempo para olhar para mim, para ver o que eu preciso, sobre o meu lado profissional, sobre o meu desenvolvimento pessoal, o que eu posso fazer, tá? Outro ponto é fortaleça os seus ciclos de amizade. Tenha amizades que lhe traga paz, que lhe dê oportunidades de fazer coisas boas, né? De estar feliz com o que a sua vida proporciona, né? Que seja feliz com você, que não tente lhe mudar, né? E nem que você tente mudá-las, né? Por isso a questão do ideal. Então, você tem que aceitar as pessoas como elas são, dentro, claro, do seu limite de respeito, né, daquilo que você tem como valor essencial, mas sempre fazendo da sua vida momentos felizes, amizades que tragam, de uma certa forma, prazer para a sua vida, tá? E, por último, né, estar sozinho não é estar preso, né, como eu falei. Então, quando você estiver só, procure fazer algumas atividades que você possa realizar sozinho. Vá fazer uma caminhada, vá para o cinema, vá numa lanchonete, vá lanchar. Então, a gente não tá fazendo muito isso agora por conta da pandemia, mas o que tiver dentro da limitação que dê para fazer agora, você faz. O que não dê para fazer agora, você pode pensar em fazer em outro momento, tá bom? Então, é isso, né? Alguém, acho que não tem nenhuma pergunta, se tiver pode colocar, né? Então, é isso. Então, que a gente possa realmente viver a solidão de uma forma reflexiva e de uma forma a contribuir com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que a gente se torne pessoas mais felizes com nós mesmas e com a nossa vida como um todo, né?
A Alice perguntou, ciúmes traz solidão? Talvez, viu, Alice? Porque vai depender do contexto do ciúme, né? Então, se você tem um relacionamento, e seja ele de amizade ou namoro, por exemplo, então você começa a ter muitos ciúmes do outro, se for algo motivado com alguma situação, então geralmente essa pessoa ela tende a se afastar, tá? Então, se for uma pessoa que está fazendo alguma coisa de errado, e aí você tem que resolver, tem que chamar para conversar, para que seja resolvido e botar as coisas em pratos limpos. Mas se for sem motivo, se for aquela história assim, eu tô com ciúme porque eu começo a pensar coisa e aí o meu pensamento vai embora, né? Porque às vezes a gente vai lá, eu tô pensando aqui que ele não me ligou porque ele tá com outra. Então eu vou lá, deixo meu pensamento ir embora. E aí vai longe, né? Então o que você faz? Isso aí acaba que realmente afastando o outro e você acaba se sentindo mais sozinha, né? Esse sentimento de abandono, ele aumenta. Porque você, ao invés de estar nesse momento que você está sozinha, você está pensando em você está pensando naquele outro. Então, você está pensando o que ele está fazendo, de que forma ele está fazendo, se ele está fazendo algo certo ou algo errado. Então, isso realmente acaba provocando uma certa solidão, que as outras pessoas, elas não gostam de estar perto de uma pessoa que cobra muito, que faz muita coisa desse tipo, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí. Então é isso, gente. Então, obrigada, viu? Boa noite para as pessoas que ficaram aí até o fim e que assistiram um pouquinho. E eu vou deixar salvo que quando vocês precisarem olhar novamente, tá bom? E aí na próxima semana a gente traz novamente um novo conteúdo. E aí se alguém tiver também alguma dica de assunto, quiser deixar nos comentários, quando eu salvar aqui, você pode deixar nos comentários que a gente traz nas próximas lives, ok? Tchau, tchau, gente. Boa noite.